do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, quem esteja pela primeira vez. E nós hoje vamos falar do encontro de Nicodemos com Jesus. Rogamos a Jesus que a nossa palavra não fira nem magoe ninguém. Sempre tocamos em pontos, fundamentais de outras religiões e que nós já tivemos nelas tantas vezes por causa da reencarnação e trazemos muito arraizados dentro de nós muitos detalhes, muita influência dessas religiões a qual passamos no nosso passado espiritual reencarnado aqui na Terra. Eu tinha gravado, mas eu acho que eu errei alguma coisa na hora de gravar e não vai ser possível colocar para vocês, mas a gente vai acompanhar direitinho. Primeiro, eu tentei definir, nós vamos estudar o capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é nosso estudo de hoje, dentro desse capítulo. E a questão da ressurreição. O que é ressurreição? É o retorno à pessoa, depois de morta, à vida com o mesmo corpo. E reencarnação, essa palavra apareceu com a codificação espírita, não existia, e quer dizer que você vai nascer de novo, mas com outro corpo, com outra família, mas o mesmo espírito. Essa comparação é muito interessante para a gente fazer. E fazendo o estudo, analisando um pouquinho, pesquisando um pouquinho, nós encontramos algumas coisas interessantes que gostaríamos de trazer para vocês, Porque a gente foi vendo que o judeu, ele acreditava na reencarnação. Ele tinha isso como ponto básico. Em vários momentos, na vida de Jesus, foi colocado isso para nós. E como é que a gente pode observar isso? A gente pode observar em várias questões. Uma delas, é que o judeu não tinha noção de como a pessoa voltaria, mas ele tinha um método da reencarnação por castigo. Se você foi muito mal numa vida, você vai nascer de novo. Aí olha o castigo. Pode nascer não sendo judeu, que era um castigo tremendo para os judeus, Você ser de outro povo, você ser um animal, ou mesmo ser uma árvore. Mas, em contrapartida, eles tinham a ideia da reencarnação. Não sabia como, mas tinha. Mas outras, em Hebreus 11:35, eu peguei um pedacinho que estava escrito assim: as mulheres recebem os mortos pela ressurreição. Você vê que não falou os homens, as mulheres recebem os mortos pela ressurreição. É a reencarnação. A mulher vai ficar grávida, vai receber os mortos, só que eles usavam a palavra ressurreição. Mas a ideia era de reencarnação. E, nesse sentido todo, nós vamos, daqui a pouco, analisar a conversa de Nicodemos com Jesus. Nesse sentido todo, a gente tem ideia que o judeu acreditava nisso. Os judeus esperavam João Batista. Não sabia como ele viria, mas sabia que ele ia voltar. Os profetas tinham previsto isso. E então a gente começou a fazer um estudo
do Nicodemos. A gente fala muito do Nicodemos só do encontro de Jesus, né? Mas quem era Nicodemos? Nicodemos era o chefe de todos os doutores da lei da época. Um homem muito sábio. Ele sabia tudo que Jesus fazia. Era um estudioso da lei. E o que ele percebeu, sabendo de tudo que Jesus fazia? Que Jesus tinha a característica dos profetas. Jesus tinha todas as características do profeta. E isso intrigava muito ele, porque no Torá diz que se você não aceitar e obedecer um profeta, você está contra a lei. E se ele entendia que Jesus tinha as características de um profeta, olha o problema que deu na cabeça desse homem. Ele era também muito rico. A família tinha jazida de estanho, que eles vendiam para Roma, né? Exportavam para Roma. Eles eram muito, muito, muito ricos mesmo. E ele foi educado até os 20 anos e já saiu como rabino, né? E nessa época de Jesus, ele estava coordenando e chefiando todo o Sinédrio. Esse homem, com essa dificuldade toda e vendo que Jesus tinha as qualidades de um profeta, veio a estar com Jesus. Ele, numa noite lá, né? Ele não poderia ir no Sinédrio. Ele não poderia ir como representante do Sinédrio. Então, ele botou um capuz na cabeça e foi estar com Jesus à noite, para que ninguém percebesse. Mas um detalhe, era sexta-feira. E sexta-feira eles tinham que estar preparando o culto do sábado. Já era de noite. Para o judeu já era sábado. Escureceu, já era sábado. E mais ainda, eles não poderiam estar com um impuro, que se tornaria impuro também. Então, para Nicodemos estar com Jesus, ele burlou muitas leis, a qual ele defendia, só para ir estar com Jesus. E esse homem tem essa força de vontade, e foi estar com Jesus, a qual nós vamos analisar o diálogo. Mas a primeira coisa que ele fez ao adentrar onde estava Jesus, falou assim: Rabi. Rabi é mestre. Ele chegou, com toda a educação que ele tinha, chamando Jesus de mestre, né? Então vamos ao diálogo, estaria aí, né? Não vai poder. Mas eu vou ler para vocês, porque é muito interessante. Os ensinamentos, apesar do diálogo ser curto, são muito grandes, em várias frases, e a gente vai tentar analisar o melhor possível para vocês. Então, foi assim que sucedeu. Nicodemos: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Primeira, sabemos, né? Ele não usou, eu sei, sabemos. É sinal que eles estudaram e analisaram muito o comportamento de Jesus, de tudo que ele fazia, tinha conhecimento de tudo. E todo o que Jesus fez tocou muito ele. Como eu disse a vocês, era uma característica do profeta. Então ele sabia que veio da parte de Deus, porque sem isso ele não conseguiria fazer nada do que tinha feito, e nem ter a autoridade que tinha, porque a autoridade de Jesus era tão grande, né, que os mais poderosos, quando se aproximavam dele, o caso de Públio Lentos, né, que é a única carta que a gente tem descrevendo Jesus, quando esteve diante de Jesus, não suportou. Então, primeiro ponto,
ele se apresenta a Jesus dizendo que ele acreditava que ele vinha da parte de Deus e acreditava que ele era um profeta. Jesus, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, o doutor da lei, né, chefe do Sinédrio, falou assim, nascer de novo, e hoje em dia, né, nos convence que esse nascer de novo é porque você é batizado, é nascer de novo espiritualmente. E nós vamos analisar palavras do texto da conversa entre eles dois e podemos observar que não foi isso que Jesus falou, não. Jesus falou nascer de novo, ele não deixou, né, não deixou margem nenhuma para dúvida. Por que que Jesus falou que nós só podemos ver o reino dos céus se nascermos de novo? Quem daqui se acha apto nessa reencarnação, se desencarnasse agora, para ir ao reino dos céus? Pode levantar a mão se achar, não tem problema não. Como é que ficaria a situação, e que foi uma grande dificuldade para outras religiões, das crianças que desencarnam tenramente? Como é que ficaria? Uma conversa com um aluno de outra religião, né, eu perguntei a ele, como é que ficaria, como é que fica na sua religião a questão da criança? Ah, vai para o céu. Eu falei, poxa, que bom, né? Minha mãe podia ter me matado, não era assassina, eu não correria o risco de ir para o inferno, né? E ela botou o filho dela no céu. Olha que coisa boa. É ilógico. A reencarnação, ela é fundamental para que todos nós um dia venhamos a ser espírito puro. Não há condições nenhuma aqui na Terra para numa vida só você alcançar isso. E nós vamos ver, com as palavras de Jesus, que é uma verdade, porque a pré-existência do espírito é clara até na nossa família, quando nós temos nossas crianças. É clara na nossa família, até em nós mesmos, porque a gente não observa nós mesmos, mas se nós começarmos a nos observar, a gente vai ver que traz conhecimentos que não é dessa vida. Traz fundamentos dentro do nosso caráter que não foi adquirido nessa vida. E continuando, Nicodemos fala assim, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Se Nicodemos perguntou isso, é porque ele entendeu que Jesus estava falando de reencarnação. Jesus não entendeu de batismo, não. Ou Nicodemos não entendeu de batismo, não. Nicodemos atendeu de reencarnação, porque ele falou entrar no ventre da mãe. Não é uma análise lógica? Foi isso que Nicodemos entendeu. Nascer de novo, a mulher ficou grávida, o espírito nasceu de novo. Pela pergunta de Nicodemos, nós ficamos bem esclarecidos que não é por causa de batismo nenhum. Não é espiritualmente que ele está falando. Continuando a análise. Na época de Jesus, para a gente entender a próxima resposta, aliás, eu vou até fazer um adendo, porque eu tenho falado muito isso com meus alunos, né? Eu tenho muitos alunos que são de outras religiões, e eles falam muito em Adão e Eva, eles acreditam em Adão e Eva. Aí eu falei assim, tá bom, se é Adão e Eva, né, se existe, não existe Adão e Eva, porque nós temos 5, eu acho que, se eu não me engano, 5 espécies humanas diferentes geneticamente. Não pode ter vindo de 2. Mas o Adão e Eva que aparece na figura para eles é um Adão saradão, né? Uma Eva toda bonita. Mas se existiu Adão e Eva, elas eram peludas, igual um gorila. Não falava porque não tinha o alfabeto ainda. Não sabia número, não sabia nada. Que Adão e Eva é esse que a gente coloca como se fosse na realidade de hoje?
que sabe falar, que entende, que tem noção de tudo. Um pouco antes de Jesus, a terra era um prato, sustentado por elefante. Foi antes disso que criaram Adão e Eva. Então, nós temos que analisar a época em que Nicodemos está conversando com Jesus. Essa época, a ciência, a água, era a matéria. Porque, principalmente naquela região, né, pouca água, e a água fazia a planta crescer. Né? O bebê ficava 9 meses dentro da barriga cheia de água para eles. Né? Para nós hoje é líquido amniótico. Né? Mas ficava, e fica dentro da água mesmo o bebê. Né? Deve ser uma surpresa danada quando ele vê que não tem água aqui fora quando sai da barriga, né? Mas chega, chora. Mas vivia na água. Então, para o judeu daquela época, e para a ciência como tal, né, a água representava o material. Representava toda a vida material. E o espírito, esse não mudou, como até hoje, representava a inteligência, o raciocínio. Isso não mudou, né? Até hoje, e com a doutrina espírita confirmou mais ainda. Né? A gente vem de um princípio inteligente até se tornar espírito. Né? Realmente é inteligência. Então nós tínhamos 2 coisas a considerar na época de Nicodemos, que a água era o elemento material e o espírito era o elemento espiritual inteligente. Então, continuando a conversa, Nicodemos fala: em verdade vos digo. Aí Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que significa isso depois, junto da nossa doutrina? Que quando nós ficamos grávidos, né, e temos o neném, ele traz característica do pai e da mãe, do material, é o genético. Mas o que é do espírito é do espírito. Ele traz todo o conhecimento que já tem. Esse é do espírito. E que se a carne é carne, na hora que o corpo é formado e até a concepção, não foi criado o espírito. O pai e a mãe só cede o corpo, que o próximo espírito vai usar e que vai ter uma relação de filho. Porque, na verdade, também é um pouquinho complicado para nós ainda, somos todos irmãos. Nós somos pais e mães, né, temporariamente. Daqui a pouco vira todo irmão. E quando um dia formos evoluídos, aí seremos irmãos mesmos, sem ter essa grande necessidade de pai e mãe. Né? E, às vezes, a gente tem assim umas dificuldades, porque a gente tem uns filhos na nossa família que a gente não se dá muito bem. E somos pais, somos mães, e a gente não se dá com aquele filho, né? É uma dificuldade de entender isso, né? Por quê? Porque o espírito não foi criado naquele momento. O que é carne, é carne. Então, nós colaboramos na criação de Deus, favorecendo o aparecimento do corpo físico. Carne é carne. Agora, o que é do espírito é do espírito. Ele já traz tudo que tinha em vidas passadas, o conhecimento que já tinha, para essa vida. Traz também as questões morais, que nós, pais, temos que aproveitar enquanto é pequenininho, né, para ir burilando, porque sempre mostra. A criança mandona mostra quando é pequenininha, né? Já tem o outro que só ri, dá para ver bem as características. Então, a gente entende que quando ele fala o que é carne é de carne, e aí Jesus afirma mais uma vez que é realmente, é nascer de novo, né, a partir de uma gestação. Não é nascer de novo pensando em forma de batismo. E continua o diálogo. Não te admires de que eu lhe digo ser preciso que nasça de novo. O Espírito sobra onde quer, e ouves sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Difícil isso, né?
Olha só. E a gente foi até, hoje de manhã, até conversando com o Sérgio, e mais os estudos que a gente fez, analisando, né? É muito interessante isso. Voltando a lembrar que Jesus, ele falou e ensinou para os judeus. Ele não falou nem ensinou para cristãos, não. Né? Era para judeus e mais aqueles povos que estavam sempre por ali por volta. Então ele fala assim, ó, o Espírito sopra onde quer. Se a gente lembrar, como o Sérgio me lembrou hoje, na criação de Adão, o que Deus fez? Soprou, deu vida. E Jesus, em momento algum, deixou de usar os ensinamentos dos judeus e a maneira pela qual eles agiam e pensavam nos ensinamentos dele. Né? Então, o Espírito sopra onde quer. O Espiritismo trouxe essa resposta para a gente. A vida em todo lugar do universo. O Espírito sopra onde ele quer. Né? Então, a vida aonde quer. E ele fala mais ainda, ó. Ouve sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. Ora, se ele vem de algum lugar, ele preexistiu. Não é? Já existia antes do nascimento. Ele não sabe de onde ele vem. Isso ainda também não foi falado para a gente, né? A gente só sabe que foi um princípio espiritual. Mas da onde a gente vem, a gente não sabe. E para onde vai? Vai depender de cada um de vocês aí, de mim também. Se esforçar no bem, na caridade e na fraternidade. Trabalhando você mesmo. E um dia seremos todos felizes, né? Então, mais uma vez, Jesus mostra a imortalidade da alma, né? E a pré-existência do espírito. Continuando ele. Nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Isso eu pensei muito. E você vê só, por que nós tivemos a terceira revelação? Primeiro, porque Jesus não pôde falar, né? E a gente vai ver no texto aqui ainda, daqui a pouquinho. Por quê? Segundo, ele não pôde falar às claras, né? Porque nós precisamos viver esse mundo espiritual. O homem precisa se libertar da matéria e viver o mundo espiritual. Saber que a verdadeira vida não é aqui, é lá. Então, ele fala mais uma vez que precisa. Se o homem se tornar espiritual, né, saber que a vida continua, que tudo depende do que ele faz, ele vai ter a ascensão. Aí Nicodemos falou assim, como pode isso fazer-se? Aí Jesus fala, pois que, Jesus deve ter tomado um susto, né? És mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e o que não damos testemunho senão o que temos visto. Aí a gente vem com o Espiritismo e vê que Jesus, ele está aqui desde a formação da Terra. Ele viu tudo. Pré-existência da alma. Nós também já vimos muitas coisas, mas precisamos evoluir para ver mais, né? Então, Jesus foi claro e simples que ele havia visto tudo. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não credes quando vos falo das coisas da terra, então tudo isso que Jesus estava ensinando, de reencarnação, para Jesus já existia na Terra. Era só uma questão de todo o estudo que ele fez, dos profetas e tudo, era o suficiente para entender essa questão da reencarnação e da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Aí Jesus continua. Como me creais quando vos falar das coisas do céu? O que é, quando me creais, falar essas coisas do céu? É o Espiritismo, é o Consolador prometido, que Jesus só pôde falar 150 anos, um pouquinho mais. Porque o homem não comportaria. Se um chefe do Sinédrio, né, que coordenava todos os fariseus, não entendia, imagina o povo.
para quem Jesus falava. E foi esse tempo todo para que a ciência, nós nos desenvolvêssemos, e veio o Espiritismo, que são as coisas do céu, que prepara a gente para a vida futura. Então, gente, basicamente esse é o estudo, tá? E eu trouxe duas coisinhas aqui que eu achei muito interessante, que eu ia terminar, né? Cabe-nos administrar cada instante de nossa vida devolvendo-nos a caridade e a prática incessante do bem. Isso aí é uma pequena frase que eu trouxe lá de Platão. Se nós agora, com estudos que já vem feito aqui, entendermos que realmente e aceitarmos a reencarnação, cabe a nós modificar nossa mente, nossos atos, nossa maneira de pensar. E para terminar... Está na hora? Está cedo? Ah, então posso continuar. Então... é que ele pediu. Hã? Você falou 4h15? Ah, então tá bom. Então, olha só. Diante dessas condições que Nicodemos falou, né, recebeu esses ensinamentos, o que aconteceu? Mudou a vida de Nicodemos. Nós achamos que ficou só nisso, né? Mas o Nicodemos, aliás, se qualquer um de nós tivermos um encontro com Jesus, nossa vida é outra. E nós já encontramos com Jesus muitas vezes e andamos meio esquecido, né? Mas temos que nos encontrar com Jesus diariamente. Por quê? Porque como que a gente vai nos transformar, nos conhecer a partir de uma reencarnação, que eu sei que vou nascer de novo, que essa vida futura depende do que eu faço hoje, sem vivenciar os ensinamentos do Mestre? E nós estamos com uma qualificação maior. Por quê? Porque a doutrina nos trouxe consciência, nos trouxe entendimento de muitos conceitos como esse que nós acabamos de ler, que ficava assim, né, meio que duvidoso. O que realmente Jesus queria dizer com isso? Agora não. Agora a gente tem conhecimento da doutrina, a gente tem conhecimento do mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo nosso. Se a gente analisar alguns salmos, a gente vai ver que é muito interessante. Se eu não me engano, no Salmo 33 de Davi, ele fala para não temer a morte. Ele está tranquilo, né? Por que ele fala para não temer a morte? Que ele vai ser vitorioso? Porque a morte não existe. E nós precisamos, a partir desse ponto, conscientizar disso. Se eu acredito em reencarnação, eu não acredito mais em morte. E a gente ainda vê alguns fatos que nos agridem muito, que às vezes nos levam a pensamentos ruins, né, a determinadas pessoas, porque houve acidente, né, matou muita gente, porque houve uma catástrofe, essas coisas assim. Os espíritos estão vivos, não morreram. Mudaram só de plano. Agora, pelo contrário, hoje nós já sabemos que eles estão muito mais vivos do que nós. Quem está preso, quem está com dificuldade, somos nós reencarnados. Porque estamos presos a esse corpo físico. Porque esquecemos do passado. Porque muitas das coisas que sabemos em nossa inteligência foi bloqueada. A gente acha que a gente é o que aprendeu nessa vida. Não é. A gente traz muitas coisas e conhecimento que estão bloqueados devido à reencarnação. Agora, a reencarnação é uma necessidade do espírito. Ela é elaborada de acordo com a necessidade individual de cada um. E, no entanto, coletiva, de uma nação, de um bairro, de uma família. Olha o trabalho que a espiritualidade tem de preparar isso tudo.
mas a reencarnação, nós trazemos tudo o que necessitamos nesse corpo físico para esta reencarnação. Se é médio, traz um corpo, né, que tem umas vibrações que a gente sofre um pouquinho, né? Se é uma pessoa extremamente inteligente, ele trouxe, se precisa usar inteligência a mais do que a média, nessa reencarnação, ele traz um corpo preparado para isso. Porque para o espírito atuar, precisa que o perispírito prepare um corpo físico na função que ele precisa exercer. Então, nós, em espírito, muitas vezes viemos para o corpo físico e temos muitas qualidades, muitas possibilidades bloqueadas, porque temos necessidade urgente. E precisamos vencê-la nessa reencarnação com o objetivo da próxima. Isso nos traz uma mudança de vida também, de opinião e uma mudança de atitude. Saber que eu vou ter uma próxima vida. Aliás, pode ficar tranquilo que vão ter muitas, né? Mas temos que preparar a próxima. E é nesses conceitos que a gente muda nossas atitudes. É nesses conceitos que a gente muda nossa qualidade de vida. É nesses conceitos que a gente se esforça para vir um centro espírita, estudar no sábado, né? É nesses conceitos que a gente se esforça para ir atender um morador de rua na rua, para ir na FIA, brincar lá com as crianças, né? E fazer as atividades. É nesses conceitos que a gente muda com o nosso vizinho, que é ignorante, que é horrível. A gente passa a ver com ele com outros olhos. É nesse conceito que a gente entende melhor nossa família. Eu tenho umas dificuldades grandes na família, né? Tenho dificuldade com meu pai. Sempre tive, desde criança. Sem motivo, hein? É sem motivo? Não. O motivo está na vida passada. Que eu esqueci, provavelmente ele também, né? Mas a gente esquece, mas sente, né? Sente muito. Eu estava no quartel, eu fui da Polícia do Exército e eu fazia tudo para que um dos meus amigos ficasse nervoso, que eu era doido para bater nele. Gente, eu incomodava ele demais. E ele, muito sensato, porque ele queria ser pastor, depois que a gente ficou amigo, ele falou, mas eu implicava com ele, vocês não imaginam o quanto eu implicava só para ele reagir, para eu poder agredi-lo. Aí uma vez ele falou assim, por que você faz isso comigo? Eu nunca te fiz nada, eu não quero mal a você. Você faz toda hora isso comigo. Eu falei, rapaz, eu não sei, mas eu olho para você, me dá uma vontade de pular no seu pescoço. Você realmente não fez nada para mim, eu nunca conheci você, né? Mas eu estava com 17 anos quando entrei para o quartel, aos 18 e pouquinho eu conheci a doutrina. E aí vem a explicação, né? Isso foi de graça? Não. Tivemos contato em vida passada. E ficou, apesar da gente ter esquecido, né? Fica as vibrações, fica os sentimentos. Eles estão embutidos na gente. Como fica de outras coisas, de doenças que a gente teve, né? Você pressente em você. E eu tive assim uma experiência, porque quando a gente começa a trabalhar mediunicamente, a gente tem umas experiências assim que valoriza muito a vida da gente, e a gente começa a vivenciar uma coisa que é a imortalidade da alma. Eu, numa terça-feira, no trabalho aí, dei passividade e recebi um passe. Eu dei passividade a outro espírito e recebi um passe. Só que na hora da avaliação eu falei assim, eu não acho que era outro espírito, era eu. Aí a menina que deu o passe, que está aqui no salão, falou assim, eu também não achei que era outro espírito, achei que era você mesmo. E eu senti uma dor nas costas. Quando eu dei essa passividade, eu senti muito essa dor. Nunca mais tive. O que seria isso? Vidas passadas. Eu tinha um problema, né, que com o advento de você se melhorar, foi me dado um crédito, né, de ter expurgado essa dificuldade que eu trazia. E por isso que é importante a gente fazer o bem. Bem, aí eu escrevi assim para vocês, que era para estar
exposto aí para vocês, eu escrevi assim: agora que já entende e aceita a reencarnação, então a gente já entende e aceita a reencarnação. Renasça em teus propósitos. Verifique, de hoje para amanhã, né, quando for deitar, seus propósitos de vida. Deliberações e atitudes trabalhando para sempre, para superar o homem velho. Vou ler de novo que eu... Deliberações e atitudes trabalhando para superar o homem velho. Todos nós trazemos esse homem velho que às vezes pesa nas costas da gente, né? Às vezes a gente não quer mais ter uma atitude, é esse homem velho aí pesando nas costas da gente. Então, a partir da compreensão e de você criar novos propósitos para a sua vida, né? Vamos ter firmeza para vencer esse homem velho que está em nós. Eu tenho amigos que às vezes falam assim: não, aconteceu isso assim, já sei como é que é, mas eu não mudo minha opinião. Esse é o homem velho falando. Não, aconteceu isso assim, vou analisar, poxa, o que Jesus faria? Né? Se não quiser Jesus, pergunta, o que Chico faria, Chico Xavier? Se não quiser o Chico, pega um amigo mais próximo, né? Que já está... O que ele faria? Porque, gente, a gente se aborrece com coisas, fica doente por causa desses aborrecimentos e mágoas. Quando a gente chega no plano espiritual, não tinha valor nenhum, era tudo material. Não tinha valor nenhum para você espírito. Não te acrescentava nada. E você se magoou, e você sofreu, e às vezes você perdeu uma vida inteira lutando por uma coisa que não tem valor. Por isso que é bom a gente rever nossos propósitos e nossas atitudes. Continuando. Alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Porque se a gente mudar de objetivos e tiver essas atitudes, a gente vai vencer. Não há nada que possa ser mais agressivo. A gente fala em obsessor, né? Mas o pior a ser vencido não é o pior dos obsessores. O pior a ser vencido não é o pior dos bandidos. O pior a ser vencido somos nós mesmos. Porque é fácil você tentar mudar o outro, mas mudar você mesmo só com muito estudo e vivência do Evangelho, na prática do bem. Aí você vai mudando aos poucos. E a nossa reencarnação se fundamenta na mudança. Mudança de hábitos, mudança de atitude. Porque senão não chegaremos lá, aí vamos ter mais reencarnações, né? Só que algumas reencarnações virão com outras dificuldades. Às vezes a gente vai ter 2 filhos mais problemáticos, essa só tem um, aí vai ter 2, vai ter 3, né? Você vai nascer com dificuldade. Eu estou com dificuldade no joelho, mas graças a Deus, mas eu poderia nascer deficiente. Uma de grande dificuldade. Eu tenho um amigo que nasceu cego. Isso é maldade de Deus? Não. É elaboração de uma reencarnação com que eles mais necessitam naquele momento de desenvolvimento espiritual. Não olhe essas coisas como maldade de Deus ou qualquer outra coisa. São necessidades do espírito para a evolução dele mesmo. Tá? E continuando, no tempo que é agora. Então vou ler completo agora, só para finalizar, tá, João? 12:21. Agora que já entende e aceita a reencarnação, renasça em teus propósitos. Deliberações e atitudes trabalhando para superar o homem velho, alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo que é agora. Meus irmãos, só para terminar, o José de Arimateia, ele arranjou uma autorização para enterrar Jesus, porque quem era crucificado daquele jeito não tinha direito ao enterro.
ou então em cova rasa para os animais comerem. E José de Arimateia conseguiu essa autorização, um homem rico, né? E que a gente entende que ele devia muito a Jesus, né? Em bom sentido. Mas quem chegou lá? Nicodemos. Chegou com linho, com pano e com óleo para purificar o corpo de Jesus. Você sabe o que significa isso para um chefe do Sinédrio? Ele não poderia chegar perto de um corpo de um criminoso. Ele se tornaria impuro. E ele fez isso. Olha a mudança que esse homem teve com esse encontro com Jesus. Um encontro, né? E José de Arimateia, segundo a história, deu tudo o que tinha para os pobres. Que Jesus possa mudar nossas vidas também, cada um de acordo com a sua necessidade, cada um com as suas possibilidades, e que possamos nessa caminhada sempre estarmos juntos, ajudando uns aos outros, conversando, nos incentivando a nos melhorar. Muita paz e Deus abençoe a todos.